Oi, galera, bem-vindos à nossa aula de dimensionamento de sapata isolada para flexão. Então, a gente vai dar continuidade no nosso projeto. Então, a gente vai determinar as nossas barras aqui de aço para flexão, para a nossa sapata dimensionada. Então, a gente vai partir dos dimensionamentos que a gente já fez em relação às alturas úteis, comprimento, as dimensões da sapata que a gente já obteve do cisalhamento. Então, a gente já obteve todos esses valores aqui, que é o que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai começar primeiro calculando o momento na seção, que é essa formulinha aqui, ó. Então, qual é o momento da flexão que a gente vai utilizar? Então, B vezes a tensão admissível. Então, vamos montar essa formulinha bem devagar aqui, ó. Então, eu já deixei pré-configurado para facilitar aqui, acelerar um pouquinho. Então, MA é igual o valor B vezes a tensão admissível. Então, igual o valor B vezes a tensão admissível. Vezes, vamos olhar lá, o CA mais 0,15 vezes o A0 ao quadrado. Então, vamos lá, vou abrir um parênteses, O CA, ali, ó, mais, vou abrir um parênteses aqui, 0,15 vezes, abre parênteses, o A0 ao quadrado. Então, vamos montar lá. O A0, que é o nosso pilar, A0, elevado ao quadrado. Fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo, fecha o terceiro, divide por 2, fecha o parênteses. Então, vamos montar essa formulinha ali, ó. Então, está calculado aqui o nosso momento. O momento B, como é igual, eu poderia só repetir, mas aqui eu vou montar a formulinha com vocês. Então, igual o A vezes a tensão admissível. Então, o A, então, nosso A adotado aqui, vezes a tensão admissível, vezes, aí eu vou abrir um parênteses, Então, CB mais 0,15 vezes B0 ao quadrado. Então, CB mais, abre um parênteses, 0,15 vezes, abre um parênteses, agora vai ser o B0 ao quadrado. Então, B0 elevado ao quadrado. Aí fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo, fecha o terceiro, divide por 2, fecha o próximo parênteses. Então lá, ó, vamos dar valores iguais, mas caso mude a dimensão dos blocos, das sapatas, vocês vão alterar esse valor do momento da seção. Agora a gente vai determinar a nossa resistência de cálculo do aço. Então o nosso FYK é de acordo com o tipo de aço que a gente está trabalhando. Então a gente vai trabalhar o aço CA50. Então a resistência característica do aço é 50. E a gente vai determinar a resistência de cálculo dividindo por 1,15. Então o FYK é 50. E o FYD vai ser igual a 50 dividido por 1,15. Então, essa aqui é a nossa resistência de cálculo do aço. Agora, a gente vai determinar qual é a nossa área de aço. Então, a gente vai fazer essa formulinha aqui, ó, 1,4 vezes o momento. Vamos fazer aqui primeiro para o lado A. Igual, abre parênteses, 1,4 vezes o MA. Momento em A. Fecha o parênteses. Dividido por 0,8 vezes H1A vezes FYD. Então, dividido por 0,8 vezes H1A, vou achar aqui o H1A, vezes o FYD, que está aqui, ó, FYD. Fecha o parênteses, dá um Enter lá. Então, aqui está a nossa área de aço. Agora, a gente vai determinar para o lado B. Então, vai ser igual 1,4 vezes o momento. Então, 1,4 vezes o momento em B. Vou colocar aqui entre parênteses, né, para não misturar a fórmula. Dividido, abre parênteses, 0,8 vezes o H1B vezes o FYD, resistência de cálculo do aço.
fecho parênteses. Então, vou dar valores iguais aqui. Então, essa é a área de aço que a gente precisa ter no nosso bloquinho. Agora, a gente vai determinar a área de aço por espaçamento, que é para a gente poder fazer a divisão dessas barrinhas aqui, ó. Então, basta a gente pegar o ASA, é o ASA dividido pelo B. Então, vai ser igual o Azão SA dividido pelo B. Então, B lá em cima, o B, dimensão da base. E o Azinho SB vai ser igual o Azão SB dividido pelo A adotado. Pelo A adotado, dá um Enter lá. Então, essa aqui é a nossa área por espaçamento calculado. Então, a gente achou aqui dois valores iguais, a gente vai distribuir igual. Então, esse valor a gente vai usar a nossa tabela de dimensionamento, onde a gente vai escolher em função do nosso espaçamento e do diâmetro de barras que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Opa. Então, a gente vai adotar da tabela alguns valores. Então, a gente vai encontrar o ASA e o ASB. O que a gente vai anotar aqui? Deixa eu pegar um marcador aqui. Então, o que a gente vai começar? Primeiro, com o diâmetro. Então, o diâmetro vão ser essas barrinhas aqui de cima. Opa. Então, o que a gente vai usar são esses diâmetros aqui, ó. Esses são os permitidos a gente usar. Ok? Então, são esses valores aqui que a gente vai usar, ó. 8, 10, 12,5 e 16. A gente começa sempre com o menor e a gente vai usando aqui esses S's aqui, ó. São os nossos espaçamentos. Então, a gente também vai usar esses carinhas aqui, ó, que é o nosso espaçamento. Então, a gente vai fazer cruzando esses valores. Então, vamos lá. Qual valor eu tenho que achar? Na coluna aqui do 8, vou começar por ele, tenho que procurar um valor que seja maior que 3,85. Então, ele é a minha referência. Então, maior que 3,85, eu vou usar esse valor aqui, ó, 3,87. Então, esse é maior que 3,85. Então, qual vai ser a minha barra? Vai ser uma barra de 8 com espaçamento a cada 13 centímetros. Então, esse é o meu dimensionamento. Então, ali na tabela eu vou colocar φ. Qual valor eu usei? 3,87. Como os dois são iguais, vão ser iguais. Aqui, 3,87. Então, qual é o diâmetro da barra? O diâmetro da barra foi 8 e o espaçamento a cada 13 centímetros. Ah, professor, e se eu não usei esse tamanho? Se eu quiser usar um maior? Se eu quiser usar esse aqui, ó, de 402. 402, eu vou ter aqui diâmetro de 8, espaçamento a cada 12,5. Aí eu venho aqui e colocaria 4,02, φ de 8, espaçamento a cada 12,5. Beleza? Então, assim que a gente faria. No caso, a gente sempre usa o acima mais próximo, para a gente economizar em termos de material. Para ficar mais econômico a nossa estrutura. Agora, a gente vai calcular o nosso número de barras. Então, o nosso número de barras, ele vai sair aqui, ó, em função dessa equaçãozinha aqui, ó, 1 mais B menos o cobrimento vezes 100, dividido pelo espaçamento que a gente adotou. Então, se quiser anotar aqui separado qual foi o espaçamento, ó, coloca lá, 13 centímetros. Pode colocar até assim, ó. E joga para o lado aqui para facilitar. Então, a cada 13 centímetros, que daí a gente consegue usar esses valores ali direto no nosso cálculo. Beleza? Então, 8 φ de 8 a cada 13. Então, o número de barras aqui, ó. Vamos montar aqui o nosso NA primeiro. Então, 1 mais. Vamos colocar lá. Igual 1 mais. Eu vou abrir parênteses. Então, o B menos o C vezes 100. Então, vou abrir um parênteses. Vou abrir, então, o B. Vamos selecionar lá. B. Menos o cobrimento, 0,03. Fecho parênteses, vezes 100. Dividido pelo espaçamento. Então, dividido pelo espaçamento Azinho SA. Então, por esse espaçamento aqui, ó. Fecho parênteses, dou um Enter lá. Então, número de barras, 6,92. Então, vou colocar aqui igual, arredondar para cima. Então, quero que arredonde esse daqui, ó. Aí, ponto e vírgula para 0 casas decimais.
Então, ele sempre vai arredondar para cima. Então, em vez de usar 6,92 barras, vou usar 7 barras. É esse valor que eu vou usar. O NB. Então, o NB é a mesma formulinha. Então, igual 1 mais, abre o primeiro parênteses, abre o segundo parênteses. O A menos o cobrimento, então A adotado, menos o cobrimento, 0,03, fecha o parênteses, vezes 100, dividido pelo espaçamento em B. Dividido pelo espaçamento, fecha o parênteses. Dá um Enter lá, ó. Vai dar a mesma coisa, o mesmo valor, já que eles são lados iguais. Vou arrastar aqui para baixo, ele vai copiar a formulinha lá. Então, 7 barras é o que a gente tem que colocar. Só que quando eu coloco 7 barras, eu já não vou usar mais esse espaçamento de 13, vai mudar. Então, eu preciso corrigir esse espaçamento. Como que a gente vai corrigir esse espaçamento? A gente vai fazer praticamente a mesma equaçãozinha que a gente está aplicando aqui. A gente só vai inverter um pouquinho a fórmula. Então, a gente pode copiar essa fórmula aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Não vou fazer digitado mesmo. Daí fica melhor para vocês entenderem. Aqui, ó. Que é essa formulinha aqui, ó. Então, o espaçamento ASA é o B menos o cobrimento vezes 100, dividido pelo número de barras arredondado, menos 1. Então, vamos lá. Então, igual, abre parênteses, abre parênteses. Então, ele vai ser o B menos o cobrimento, B menos 0,03, fecha parênteses, vezes 100. Dividido, abre parênteses, acho que nem precisava desse primeiro parênteses aqui não, pode apagar. Dividido por NA menos 1. Então, vamos lá. Dividido pelo número de barras arredondado, menos 1. Fecha parênteses. Então, meu novo espaçamento, ó, é esse aqui, 12,83, já que eu tenho mais barras agora. E o espaçamento ASB vai ser a mesma coisa, igual, abre parênteses, o B menos o A adotado menos o cobrimento, A adotado menos o cobrimento, 0,03 vezes 100, dividido, abre parênteses, o número de barras arredondado B, menos 1. Divide por 2. Isso, fecha parênteses, desculpa. Fecha parênteses, dá um Enter lá. Então, espaçamento, 12,83. E agora aqui a gente coloca quais são as nossas dimensões de projeto. Então, as dimensões de projeto aqui, ó, vão ser o B, vou selecionar lá em cima, o B. O A é o valor do A adotado. Adotado, cadê ele aqui? A adotado. O H, qual foi o meu H adotado? O ASA, então qual foi minha barra ASA? Então, minha barra ASA foi essa aqui, ó, Φ de 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, para repetir, igual essa informação aqui. E o espaçamento? E agora vai mudar esse espaçamento. Vou até ajustar aqui, ó, para ficar mais parecido com aquilo. O espaçamento a cada quanto? Igual, e agora o espaçamento corrigido, que é esse daqui, ó, 12,83. Então, Φ de 8 a cada 12,83. O ASB igual, Φ de 8 a cada, e o espaçamento 12,83 centímetros. Então, esse é o nosso dimensionamento para a flexão. Beleza, galera? Pode ser que vocês tenham outro bloco também, outra dimensão de pilar, em que vocês tenham que fazer uma cópia. Eu vou fazer até aqui de exemplo para vocês. Eu vou duplicar. Então, imagina que vocês têm um pilar lá, vou renomear aqui, ó, que ele é 15 por 20. Então, pode ser que ele me gere outra dimensão. Então, imagina um pilar lá 20, ou a numeração que ele tiver, que ele é 15 por 20. Então, vou colocar lá. Então, geralmente, a maior dimensão a gente coloca no A. Então, A0 aqui, ó. Então, imagina a carga desse pilar 20. A gente vem lá e troca. Pilar 20, A0 do pilar 20, B0 do pilar 20. Então, pilar 20. Imaginando que a carga lá na tabela de carga deles lá, deixa eu olhar lá. Pilar 20, ó, 2,487.
Ele não é dessa dimensão, mas só para vocês verem, tá? Então, 2.487. Tamanho A0 dele, 0,20 por 0,15. Então, a gente redimensiona esse pilar aqui, ó. Então, vamos testar a dimensão dele, ó. Com 80, ele vai ter aqui a mesma profundidade, não vai mexer, a tensão admissível. Ele recalculou o A, já que mudou o PT aqui, ó. Então, a dimensão mínima continuaria 0,8. Vou continuar usando aqui a dimensão mínima 0,6. Vou continuar usando o 0,8 aqui para a gente testar, ó. Então, 0,8. O CI é o menor valor entre o CA e o CB, então já está o menor. Os três valores de H, então ainda deu H 0,25, vou continuar usando o 0,6. H1A e H1B são maiores que os valores de verificação aqui, então está ok. O C1A, C1B, C2A, C2B, ok aqui, ó, nenhum negativo. A altura útil da seção crítica aqui, ó, o H2A está dando 0. Então aqui vai ter problema lá na frente, ó. Ele vai dar um cálculo muito errado lá, então quer dizer que esse H2A não pode ser 0. Então eu tenho que mexer no tamanho A. Então eu vou mexer aqui no tamanho A. Então eu vou alterar ele aqui para 0,85, por exemplo, de tamanho. Então ele já vai aqui, ó, CI o menor entre eles. Vou ir verificando tudo de novo, ó. Passou aqui. Valores nenhum positivo, nenhum zero. Valores todos, nenhum valor negativo aqui, desculpa. Valores todos positivos, todos positivos. Aqui, ó, então todos os valores coerentes, nenhum valor absurdo aqui, ó. Então passou aqui na tensão de cisalhamento, são menores que a resistência, as solicitantes menores do que a resistência, tá ok. Então agora a gente mexe na flexão. Então a flexão, ó, mudou o cálculo dos momentos. Então vai mudar aqui, ó, a área de aço. Então, a área de aço calculada aqui, ó, mudou. Então, 3,88, 3,85. Então, uma eu posso manter, que é essa aqui, ó, 3,87. Agora, essa outra não, eu tenho que mexer. Então, vou lá na tabela e vou alterar. Então, 3,88 já é maior que 3,87. Então, eu vou usar essa outra aqui de cima, ó, 402. Φ de 8, então 8 a cada 12,5. Então, venho aqui e troco, ó. Qual é o da tabela que eu peguei? 4,02, que é quanto? Φ de 8 a cada 12,5. Então, ele já vai recalcular o número de barras, ó. Seria 7 barras e 16. Então, ele arredondou para 8. Ok? Então, aqui ele recalculou. Aqui também, como eu mudei o lado A, ó, ele recalculou também o número de barras do lado B. Então, 8 barras, 8 barras. Aqui ele vai recalcular o espaçamento, então já fica um outro tipo de sapato. Então a altura a dimensão dessa sapata, 0,8 por 0,85 por 0,6, 8 φ a cada 11, 8 φ a cada 11,71. Então, se vocês tiverem vários pilares, vai acontecer de vocês terem sapatas também diferentes. Aí você vai ter que fazer no projeto um detalhe para cada um. Beleza, galera? Valeu, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.